Oi, gente, estamos começando mais um episódio de No Lucro CNN e hoje um episódio que eu começo muito tenso, senhoras e senhores, porque a gente vai falar de um assunto que nem de longe eu domino, a gente vai falar de literatura. Eu não sou um leitor voraz, leio, eu gosto de ler, mas leio infinitamente menos do que eu deveria e eu tô aqui do meu lado com uma das maiores referências, não a maior referência, principalmente indicação de leitura hoje no Brasil e incentivo aos bons hábitos, ao hábito da leitura, Pedro Pacífico ou Bookster. Como é que a gente te chama? Como você quiser, como você preferir. Vou te chamar de Pedro, vai, que é mais íntimo, pode ser? Pode ser, hoje em dia é mais íntimo, é o Pedro. É mais brother, assim, né? Mas nasceu o Bookster nas redes sociais. Nasceu o Bookster nas redes sociais, totalmente. Inclusive, bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Imagina, muito legal cara, estar imagina, aqui. muito legal ter você aqui. Nesse papo. E nasceu o Bookster, sem o Pedro do lado, porque eu criei o perfil totalmente anônimo na época. Não contei pra ninguém. Só minha namorada na época sabia e bloqueei todo mundo que eu conhecia nas redes sociais. Então, cara, amigos, colegas do trabalho, família. Por medo do julgamento. Por medo do julgamento. Cara, porque eu era advogado recém-efetivado e hoje em dia eu sei também que tinha uma questão um pouco do medo da exposição por conta da questão da sexualidade que eu escondia meio que inconscientemente, sabe? Mas esse lance do medo do julgamento versus medo da sexualidade, a gente já começa meio filosófico aqui, tá? O que pesava mais, você acha, cara? Porque quando a gente começa a produzir conteúdo nas redes sociais, o medo do julgamento, ele é muito grande. Ele é muito grande mesmo, né? Ainda mais você que vem de uma carreira de terno e gravata, de fórum e de não sei o quê. O que os meus amigos vão pensar que eu tô fazendo videozinho na internet, né, cara? Exatamente. O lance da sexualidade, aí é uma coisa muito pessoal sua, imagino que também deve ter pesado, mas o que era mais naquele momento? Na época, era com certeza a questão do julgamento. Eu não tinha essa dimensão da sexualidade. Era um tema que eu reprimia totalmente na minha cabeça. Então, até porque você tinha uma namorada. Exatamente. Eu não conversava nem comigo mesmo sobre isso. Então, ele estava lá escondido na minha cabeça, deixa aquilo quieto. Isso me trazia reflexos, ansiedades e tal, mas na época, então, era o medo do julgamento. Eu coloquei como anônimo pelo medo do julgamento, porque eu era advogado. Tinha aquela coisa, tá querendo ser blogueiro, né? Exatamente. E eu, gente, vai virar blogueirinho, né? Na época tinha um pouco de blog, era o final do blog, aí tá querendo virar blogueiro. Mas imagina eu, cara, repórter do Jornal Nacional, cara. Eu entendo bem esse momento, sei bem como é, assim, a loucura. Então, teve esse receio também, o que o pessoal do escritório ia achar. Eu brinco que eu tive 2 saídas do armário. A oficial, né, de homem gay, mas teve essa menorzinha que foi... Tem um Instagram, depois que já tinha uns 10 mil seguidores, quando eu fui descoberto por um amigo. Falei, não, tem um Instagram de livro. Eu ia na sala de cada advogado, então, deixa eu te contar um negócio. Você vai começar a ver isso, porque eu te desbloqueei. Cara, que loucura. Então, você tem agora um Instagram e hoje em dia o pessoal adora. Que loucura. Hoje, tá tudo, acho que já... tranquilo, acertado aí dentro de você, nas suas terapias internas, com terapeutas e tal. E como é que você se enxerga, cara? Porque você segue advogado. A tua carreira como influenciador, como blogueirinho, ela explodiu, né? Hoje você realmente é uma das maiores referências nesse universo, principalmente de incentivo à leitura, né? Acho que muita gente que quer começar a ler te procura. Não só quem já lê, né? Mas quem fala, pô, eu acho muito legal que você dá muitas dicas do tipo... Quanto eu devo ler por dia? Isso. Quanto você se sentir confortável a ler por dia? Por onde eu começo? Esse autor não é tão difícil quanto te falaram que ele é. Eu acho muito legal. Então, eu acho que esse papel social até, de fazer as pessoas atravessarem essa ponte para começar a ler, ele é muito importante. Então, nesse momento, quem é você, cara? Porque eu sei que a gente tem muitas skins, muitas facetas, mas você tá mais para qual lado aí? Para advocacia ou para rede social? É muito difícil. A gente tem essa tendência, quando a gente conhece uma pessoa, né? Quem é você? A gente espera que a pessoa vai responder a profissão, né? Uma coisa só. E é um pouco o resquício do que nossos pais entendiam como uma carreira, um futuro. Então, vou seguir uma carreira pro resto da vida. As novas gerações não estão mais satisfeitas com isso. Elas não se veem só numa caixinha pelo resto da vida. Essa ideia de o que eu vou ser pro resto da vida assusta muito. Então, foi um processo realmente de eu conseguir entender que eu não preciso ser só uma coisa. Eu sou uma pessoa múltipla, eu tenho vários interesses e se alguém não achar legal que eu possa ser mais de uma coisa... o problema dele. Eu vivi já muitos anos da minha vida pensando e preocupado com o que o outro ia achar de mim. Cansei disso.
tanto na questão da sexualidade, mas isso acaba envolvendo a vida como um todo. Então, hoje em dia, eu sou o Pedro. Bookster. Eu falo assim, eu sou o Pedro, também conhecido como Bookster, para alguns, mas eu sou um apaixonado por livros, um cara que curte viajar muito, uma pessoa que também advoga, que escreveu um livro, que tem podcast, que está nas redes sociais. Mas, como você disse, eu acho que o principal objetivo, assim, o que realmente me encanta é incentivar a leitura nas pessoas. Mas, cara, eu também produzo conteúdo. Eu sei o quanto isso dá de trabalho. Eu sei o quanto de dedicação a gente tem que ter. E a carreira de advogado não é uma carreira também tranquila. Como é que você divide o teu tempo, cara? Quando eu pergunto também em qual pé você tá mais ali, é no sentido também de tempo, cara. Porque são duas carreiras que... Uma coisa é, eu era isso daqui, aí passei a ser outra coisa. Outra coisa é, eu sou advogado e eu tenho produção de conteúdo sobre direito. Exato. Que seria menos complicado, imagino eu. Agora, advogado e redes sociais sobre livros, sobre literatura. Cara, são duas carreiras que dão muito trabalho, que demandam muita dedicação. E que você é muito bem sucedido dos dois lados, cara. Muito obrigado. Como é que você consegue fazer isso? Eu admiro, de verdade. O que eu sinto? Que, primeiro, quem quer trabalhar com redes sociais, é muito difícil trabalhar com redes sociais. Ao contrário do que vocês pensam, tá, gente? Ao contrário do que muita gente pode achar. É muito difícil. Sai gravando ali, não é nem de longe, e assim, envolve muita sorte, envolve um momento certo, envolve, lógico, um talento, uma qualidade, mas você não consegue falar assim, como eu vou ser advogado, eu vou trabalhar com redes sociais, porque é muito imprevisível. Então, é muito difícil você abrir mão de um outro trabalho para falar, não, vou começar nas redes sociais. O que muita gente acaba fazendo tem um outro trabalho paralelo e acaba, no fim, largando para cuidar das redes sociais. Hoje em dia, o direito, acho que toma 70% do meu tempo. Ainda é mais. E é muito engraçado porque as pessoas não imaginam. Muita gente nem sabe que eu advogo ainda. E as pessoas porque você fala pouco sobre isso no teu perfil, né? Porque as pessoas falam, mas por que você não fala mais sobre o direito? Eu falo, mas gente, o que vocês querem que eu fale? Não é SUS aqui, sabe? Eu não vou ficar lá no tribunal, excelência, protesto, não é isso. É eu com o computador, né? Fazendo reunião, fazendo petição. Então, é um trabalho muito menos glamuroso do que as pessoas imaginam. Qual que é a tua especialidade? Né? Eu trabalho com contencioso civil estratégico e arbitragem. Legal. Para pessoas ignorantes como eu, o que isso significa? Basicamente, disputas entre grandes empresas, disputas relevantes para a empresa ou para uma pessoa física, sabe? Que envolvem ou valores muito altos ou uma questão estratégica muito alta para aquela empresa. Porque, por exemplo, se ela perder aquela ação, ainda que não seja tão grande, isso vai gerar um precedente muito ruim que vai levar muitas pessoas a ajuizarem aquela mesma demanda. Entendi. Tá? Então, são questões muito delicadas com as quais eu lido. E que, a princípio, não parece que conversa muito com o teu público nas redes sociais. Não, mas são dois Pedros, né? São dois completamente diferentes. No começo eu tentei fazer muito essa separação, o Pedro advogado e o Bookster. Mas no dia a dia começou a surgir situações que eu ia despachar conversar na sala com o juiz, que a gente fala despachar, o termo, mas e o assistente ou o próprio juiz me seguiam. Né? Então, não dá pra fazer loucura essa divisão, isso, né? Doideira. Né? Eu ia sustentar, aí me encontravam seguidores no meio do fórum. Eu tô lendo o livro que você indicou, tá no meio do fórum. É isso, exatamente. E as pessoas, mas como é que se dá conta? Cara, porque quem conhece o escritório que eu tô, sabe que é um escritório muito conhecido na área. Então, é referência e demanda muito. Ao mesmo tempo, a rede social demanda muito. Eu acho que a rede social é uma demanda que você é o seu próprio chefe e que não tem uma meta necessariamente. É você ficar produzindo o tempo todo. É constância, né? Constância o tempo todo. Constância o tempo todo. Hoje em dia eu tenho pessoas que me ajudam, né? Até o Michel que trabalha comigo está aqui, tem mais gente, para as redes sociais, porque a administração é complexa, as parcerias é complexa. Eu tenho o meu agente, que é o Bruno. Então, eu preciso dessa ajuda também, senão não dou conta, sabe? Mas tem um limite do que eu posso delegar. E no final, esse limite sobra muita coisa para mim, que é o conteúdo. As pessoas me perguntam, mas como é que você tem tempo para ler? Eu falo, gente, leu de mínimo, né? Leio 30, 40 minutos no dia. O problema é administrar aquele conteúdo, produzir o conteúdo, né? E é um conteúdo que não é sobre algo
que você já tem na bagagem. Muitas vezes é sobre algo que você precisa sim ler. Exatamente. Então, você lê 30, 40 minutos por dia, mas é sagrado ali. Lógico. É um compromisso. Não, eu tenho que ler, eu falo... Até porque, né, eu estou sempre renovando o meu conteúdo, falando de livros novos. Tem coisa nova aparecendo, eu quero ler. E você até estava dizendo, né, sobre que você acha legal, que eu falo de um jeito também mais acessível. E essa é a minha principal premissa do meu trabalho. Eu tô para não falar de uma forma técnica, nem de uma forma de um crítico literário, porque eu não sou. Eu sou um leitor comum, falando para outro leitor comum. Sim. E até saiu recentemente o resultado da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a 6ª edição, que é a nossa principal referência em termos quantitativos e qualificativos de leitores no Brasil. E pela primeira vez, a porcentagem de não leitores no Brasil é maior do que a de leitores. 53% da população brasileira não leu um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses. Isso é muito sério. A gente perdeu da última edição para cá 7 milhões de leitores. Quer dizer, nos últimos 3 meses a pessoa não abriu um livro. Não abriu um livro. Nem que começou e não terminou. Não abriu um livro. Tá? E assim, a média de livros lidos no Brasil em um ano é muito pouca. Menos de 2. Quando você compara com países, lógico que a gente está pensando em países meio utópicos até, mas França é 20 por ano por pessoa. Cara, mas é bastante 20 também. É isso, mas... Eu, assim, tenho muita vergonha de falar isso, mas eu não leio um livro por mês. Não, por isso que eu falo. Leio, Pô, se você lê um livro por mês, já tá maravilhoso. E eu tento mostrar para as pessoas nas minhas redes que é um pouquinho todo dia, sabe? Não é metas absurdas, isso não vai te levar a nada. E não é ficar lendo só para buscar naquelas leituras um conhecimento, um resultado prático para você colocar no seu trabalho, para você melhorar suas relações. Não, é ler por prazer, é ler história. As pessoas enxergam ficção como perda de tempo. Não, eu vi um vídeo seu em algum momento falando exatamente isso, assim, né? Que as pessoas, elas escolhem filmes e séries por entretenimento, mas elas escolhem livros para alguma utilidade prática. E eu me vi muito nisso. É isso, mas você e 90% da população. Eu leio pouquíssima ficção, cara. Sei. Pouquíssima ficção. Imagina. Mas os livros de ficção que eu li me impactaram profundamente. Então, por exemplo, eu sou jornalista, né, cara? E tenho 20 anos de carreira ali e tal. E num certo momento ali na minha carreira, muita gente passou a gostar um pouco do meu texto tal, não sei o que. Isso acabou ali me dando um certo destaque e tal. E eu lembro a primeira vez que eu li Saramago. Que foi quando lançou o Ensaio sobre a Cegueira filme. E aí eu descobri que era um livro de Saramago. E aí eu fui atrás do Saramago e li o Ensaio sobre a Cegueira. E ali eu descobri um outro filme. Eu li um filme que tinha... Eu li um filme que tinha mais detalhes do que o próprio filme audiovisual. Porque a capacidade que o Saramago tinha de escrever situações, momentos e ambientes me dava mais detalhes até do que o que eu via visualmente no filme. Então ali eu falei... Cara, por que eu leio tão pouca ficção? Loucura isso, né? Mas por algum motivo, até hoje, eu ainda busco sempre um livro para me ajudar do ponto de vista técnico. Busca utilitarismo, é pensar... Associar a leitura como algo de escola, como algo de fazer provas, né? Que a gente sai de lá. Como algo que uma ferramenta para alguma coisa. Exatamente. Mas não um fim em si mesmo. Eu tô lendo para curtir aquele momento, não para chegar no final e elencar numa lista o que eu li. Sabe, o que eu aprendi? Não. Tô pensando em aprender, não tô pensando em decorar nome de personagem. Eu tô pensando em curtir aquele momento. É como assistir um filme. E aí, qual que é o problema nisso? As pessoas acabam enxergando, então, a leitura como algo utilitarista. Elas vão pegar o quê? Livros que vendem essas soluções. Então, isso faz muito sentido, como ser um líder, como ser milionário em um ano, como resolver suas emoções, os 5 passos, os 42 lições, as 42 lições. E o que é isso? Isso é a lista de mais vendidos, é isso, tá? O que acontece? A pessoa pega aquilo, porque ela acha que vai ler para resolver os problemas. Infelizmente, não vai resolver seus problemas. Senão, a gente só ia ter, andando aqui na Paulista, líderes milionários sem problemas de relacionamento. Eles podem trazer insights legais? Podem. É isso. Em segundo lugar, esses livros não são tão legais. Por quê? Porque eles são livros mais técnicos. Eles ficam mandando mensagens, muitas vezes repetitivas. E a pessoa acaba não se apaixonando pela leitura. E por conta disso, às vezes ela acha, se isso é o mais vendido e eu não tô gostando tanto, então acho que eu não gosto de ler. Ler é chato. Ler é chato. Nossa, faz muito sentido. E afasta muitas pessoas da leitura. Sentido. Por isso que eu insisto muito nesse ponto. Dê a chance para ler. Se você acha que é perda de tempo, permita-se perder tempo. Porque não é que vai ser um aprendizado imediato.
tá? Não é que você vai sair e falar, não, Saramago, pô, aprendi muito. Não, mas é uma coisa que você vai sentir em alguns anos, vai falar, cara, mudei muito por conta desses livros. Sim. Porque eu aprendi sobre o outro, eu aprendi sobre quem eu sou, né? Sobre as minhas questões, os meus conflitos, sobre lidar com as outras pessoas, sobre culturas, sobre história de outros países. Um aprendizado que marca. Pode perguntar para as pessoas aí na rua, que talvez um livro de ficção te marcou mais, né? Harry Potter ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Vamos ver qual que vai ser a resposta. Entendeu? Então, eu sei disso porque o que eu recebo de mensagens de pessoas me agradecendo, falando, cara, eu era essa pessoa que só lia o que você fala. Hoje em dia, não consigo mais. Porque é tão... Né, é libertador isso, né? Então, eu insisto muito, mas não se sinta mal, porque é você e 90% da população. Tá? Não, mas eu me sinto... E, cara, é muito duro, assim, há alguns meses eu comecei a ler A Insustentável Leveza do Ser. É um livro que eu queria ler já há muito tempo e tal, não sei o quê. E eu parei para ler um outro livro técnico. Aí abandonou. Aí abandonei, tá lá, entendeu? Porque era uma leitura um pouco mais densa, sim, ele pondera, né, cara? Eu achei bem... E assim, bem uma coisa denso, que eu falo assim. também importante para quem quer começar a ler, não comece com livros os densos. muito densos. Ah, né? Não, já que eu vou ler Crime e Castigo de Dostoiévski. Meu filho, não, aí você vai realmente também achar que não gosta de ler. Exatamente. Começa coisa mais fácil, mais curtinha, né? E que temas que te interessam. Não vai ler Crime e Castigo só porque é cult, clássico, e você quer falar para as outras pessoas. Vai parecer mais inteligente na mesa do bar. Não, né? Esquece mostrar, é só você com o livro. Quiser ler livro de bruxa, pode ler livro de bruxa, né? Se quiser ler livro de romance pra chorar, vamos chorar e tá tudo lindo. É isso, pensa como se fosse um filme. Você vai escolher o filme cult também? Muitas vezes não. Você quer o Hollywood no começo. Tudo bem, adoro filme de super-herói, gente, adoro. Comédia romântica, é exato, tá tudo certo. Então, tem que mudar um pouco a forma como a gente enxerga a leitura e o propósito dela. Não, e eu acho que você toca num ponto que eu acho essa palavra super banalizada, né, cara, tal do propósito e tal, todo mundo fala nisso. Mas se a gente entender o real motivo dela, eu acho que ela faz muito sentido para isso também, né? Qual é o propósito da sua leitura? Totalmente. O propósito da minha leitura é ler alguma coisa que vai me fazer bem, né, cara? Principalmente, eu particularmente, eu sei que você gosta de ler à noite também, né, cara? Também sou o cara que... Eu já sou mais do Kindle, eu sou muito tecnológico e tal, eu não sou tanto livro físico. Então, às vezes eu pego o Kindle à noite ali e tal, leio, não sei o quê. Qual que é o objetivo? Pô, eu já trabalhei o dia inteiro, já fiz um monte de coisa, tô com a cabeça pesada, ainda vou querer aprender, ainda vou... Cara, ler uma coisa gostosa, né, cara? Eu não tô lendo lá. Se eu esquecer o que eu li, tá ótimo. Tá tudo certo, né? Fiz um vídeo esses dias, a gente esquece tudo que a gente lê basicamente. Não vou lembrar o nome de personagem, a passagem. O que vai impactar é aquela sensação que eu tenho no final. É isso, você lembrar do ensaio sobre a cegueira, você não vai lembrar o nome dos personagens, mas você vai lembrar o que aquilo te causou, aquela Mas eu lembro, por exemplo, das cenas que não estão no filme. Então, é isso, você entendeu? Coisas te marcam e é isso que vai ficar com você. Sim. Sabe? Aliás, assim, se eu puder ter essa audácia de dar uma dica de leitura na sua frente, pelo amor de Deus. Imagina. Mas façam isso, assim, leiam livros que tem filmes. Eu acho muito interessante. Por exemplo, um outro que eu li o livro e vi o filme é o Great Gatsby. Que, cara, o filme é maravilhoso com o Leonardo DiCaprio e tal, mas o livro é muito melhor. O livro é bem mais bacana. 95% das Os livros são melhores, né, cara? Então, tipo, eu acho que esse é um exercício bem legal, assim, né? A gente lê o livro e a gente assiste o filme. E você disse isso, né, de indicar livros. Cara, eu falo muito para as pessoas. Eu até brinco, né, que o bom leitor não é só aquele leitor que lê muito, não. O bom leitor é aquele leitor que leva adiante, que fala de livros. Sim. Porque as pessoas não... Outro problema de a leitura não estar no dia a dia das pessoas, porque ninguém fala de livros. Exato. Você vai numa mesa de bar, você vai almoçar com a sua família, as pessoas estão falando de filmes, séries, memes, mas as pessoas não se permitem falar de livros, ou porque realmente não leem. E se você é um privilegiado que lê, fale de livros, não tenha medo de não ser cult. O livro não é só para academia, o livro não é só para uma classe intelectual, o livro é para todo mundo. Eu, no começo, até hoje, sofro um hate, né, dessa parte mais intelectual e acadêmica, literária. Sofro, porque eles falam, o que você faz é superficial e tal. Mas, gente, é isso, eu tô falando como um leitor para outro leitor. Só que você tá tocando um ponto que eu acho que é fundamental, que assim... O que você fala para eles realmente é fundamental, é superficial. Só que você está fazendo uma ponte e trazendo novas pessoas para um universo que não era acessível para elas, né? Então, se você falar tão tecnicamente quanto eles... Não, vou afastar as pessoas. Você afasta quem poderia estar entrando nesse universo. Como eu seria afastado se eu ouvisse isso. Entendeu? Então, tá tudo bem ser criticado por quem está em cima, né? Se você está ajudando, fazendo essa ponte de quem está chegando, acho que o meu trabalho é totalmente diferente deles. Não estou competindo com um crítico literário. Não, cada um tem a
a sua função nesse lado, sabe? Agora, uma pergunta totalmente pessoal, tá? Eu sou muito golpista, já preciso te avisar. Então, quem senta aqui, eu uso para fazer mentoria. Eu já saio pedindo dica e pedindo ajuda. Eu tenho um TDAH muito severo, cara. É muito difícil ler para mim, porque tudo me dispersa. E muita gente deixa de ler por causa disso. Sim. Ou às vezes porque tem dificuldade de entender, porque se distrai, porque se dispersa, vai pro celular, o celular está perto. Como é que alguém que se dispersa fácil consegue conquistar o hábito pela leitura, além de pegar um livro realmente interessante? Acho que o segredo a leitura é um hábito diário. Tá? É você ler todos os dias, mas pouquinho. Ler 3 páginas por dia. Já tá tranquilo. Tá tranquilo. Se você começa assim, lê 3, 4, 5, tá ótimo. Qual que é o problema? Não só para quem tem alguma dificuldade de concentração, mas, primeiro, a gente é inundado de informações o dia inteiro. A gente é distraído o tempo todo pelo celular. Então, o que acontece? Se você fala assim, não, vou ler hoje 30 páginas, consegui, foi um sofrimento, terminou, beleza. Você tá exausto. Você recebeu 1 milhão de informações no seu dia. Você não está acostumado com a leitura. No dia seguinte, isso vai te trazer um peso, porque você vai lembrar daquela sensação que foi difícil ler 30 páginas. Vou deixar para amanhã que eu estou cansado hoje. Vou deixar para amanhã no outro dia. Vou ler agora. Aí você pega o livro para ler, você não lembra o que você leu, você ficou distraído, aí você não vai engajar. Então, lê um pouquinho todo dia, que você vai ver que o ritmo vai te ajudar e no final você não vai perder o fio da meada da história, que isso desanima a perder, tem que ficar voltando, aí esquece. Segunda coisa, escolhe um momento para ler e tenta. Eu gosto de ler antes de dormir, eu pego o meu celular e falo, boa noite, celular. Ponho para carregar no meu banheiro com o alarme já ligado, que é até bom que de manhã eu preciso levantar. Você não fica apertando o botãozinho. Exato, eu preciso levantar para pegar. Ponho lá carregado e deito. Senão eu também, né? Eu vou ficar sendo distraído 1 milhão de vezes pelo grupo de trabalho, de advogado, né? Pelo meme. Rede social. Ou você entra naquele vórtex, aquele buraco negro que são as redes sociais. Você fica do Instagram pro Twitter, pro TikTok, vai, você vê que foi 2h30, Exatamente. você não leu, são 2 da manhã, isso acontece comigo também. Né? Então, a gente precisa se esforçar, principalmente no começo. Você não vai sair, ler um dia e falar, tô apaixonado por isso. Não, se esforça. Lê os 3, 4 páginas por dia e vai, mas se esforça, sabe? E eu fico muitas vezes tendo que voltar porque eu me distraí. E tudo bem, eu também. Tá Às vezes eu leio uma página e falo, que é isso? Exatamente. Eu pensei no prazo de amanhã, gente. Eu tô pensando na conta do mercado, assim, mas tô lendo. Eu falo, caramba, deixa eu voltar tudo. É normal. É normal. Só pra eu não me sentir um ET aqui. A gente tá doente. A nossa geração tá doente. A gente não tem foco nenhum. A gente não consegue focar. E a própria leitura é um exercício disso, pra você se ajudar. Vai ser difícil? Vai, desafio, mas, vamos voltar e ler de novo. Paciência, né? É um exercício. É do jogo, mas conseguiu ali 3, 4 páginas. Tá ótimo. Pra começar, já tá bom. Exatamente. Cara, você falou que basicamente a tua divisão de tempo e de trabalho ali é 70-30, né? 70 advocacia, 30 em redes sociais. E a receita? Você tá conseguindo ganhar grana já que você gostaria com as redes sociais? Também tá mais ou menos nessa divisão? Como é que tá? Cara, no escritório que eu trabalho, a minha receita ela é variável, tá? No Bookster, ela também é variável. É isso que eu ia falar, se no escritório é variável, nas redes sociais mais ainda, né? Se bobear, né? Mais ainda. Porque é isso, você tem que depender da parceria que vai entrar, né? Tem parcerias que são mais a longo prazo, melhor ainda, parcerias mais pontuais, isso tem que esperar. Vão chegar vários pedidos de orçamento, 10, 20% é aprovado. Hoje em dia, eu posso dizer que tá meio a meio. 50-50 já. 50-50. Pô, bem legal, cara, já, né? Bem bacana. Você esperava? Nunca esperei. Loucura isso, eu não criei o Bookster pra... Nunca imaginei que ia virar alguma coisa. Pra ganhar grana, Eu criei pra ser um lugar que eu compartilhava com outras pessoas o que eu lia, porque eu não tinha com quem falar. Mas rede social é um negócio muito louco, né? O que você... Do nada, o que um nada vira algo, um ativo, né? Com valor. É muito difícil de entender isso. Estão me pagando pra eu anunciar o produto deles. E, ao mesmo tempo, o mercado editorial, o mercado literário, é um mercado que não é um mercado rico. Não é um mercado em que sobra margens de lucro muito grande. Porque as pessoas leem pouco. Leem pouco, né? Exatamente. Então, o que acontece? A receita que eu tenho das redes sociais acaba vindo muito mais de parcerias que eu faço com empresas dos mais variados ramos. Entendeu? E eu até gosto disso porque a parte literária fica mais livre para mim, sabe? E aí as empresas querem se associar de alguma forma ao meu perfil
E a gente vai pensar num conteúdo legal, que tenha ou não relação com livros. Então, às vezes, um banco vem anunciar comigo. Posso fazer um conteúdo que eu faça uma brincadeira com livros. Ou também conteúdo sem nenhum livro, entendeu? E tá tudo bem. Porque o meu público já entendeu que é a minha forma de trabalhar. Né? E não necessariamente você precisa falar só do mesmo assunto, né? Não. Também tem o Pedro. Exatamente. Né? Eu falo de física filmes, ali, né? Eu falo de viagens cada vez mais. Eu acabei... E até isso também outro. Eu empreendi um pouquinho. Acabei de lançar um clube do livro. Que foi sucesso total. Chama Bookster pelo Mundo. Que é uma mistura de viagens com... leitura. Você faz alguns vlogs de viagem também, de hotel? Faço, exatamente, né? entendeu? Porque hoje em dia eu faço parceria com os hotéis. Exato. E é uma paixão minha. Viajar, para mim, é o maior investimento, o melhor investimento. Quer gastar dinheiro? Vou gastar com viagem. Para mim, é o que me faz feliz. Tipo, disse, eu não tenho carro, né? Não... Cara, viagem para mim é a minha vida. Eu acho um baita investimento também. Agora, pensando do lado de investidor aqui, tá? Se 70% do seu tempo tá no direito e 30% nas redes sociais, mas a receita tá 50-50, as redes sociais estão dando mais grana. Elas estão mais proporcionalmente, elas estão mais lucrativas. Sim. E a carreira de direito, obviamente, ao longo do tempo, é uma carreira que também vai crescendo. A tendência é você ganhar mais, tal, mas é uma carreira tradicional. E carreiras tradicionais têm crescimentos mais lentos. Desse lado de cá, nas redes sociais, você está crescendo e está crescendo rápido. Então, a tendência é você ganhar cada vez mais grana. A gente pode ver no futuro um Pedro Pacífico que vai olhar o direito como um passado, pergunta difícil, eu sei. Mas sabe que vai se dedicar exclusivamente a isso. É a pergunta, acho que mais me fazem. Assim, hoje em dia não vejo muito essa possibilidade. Eu tenho receio. Eu gosto muito do direito, tem esse lado. Mas tem um lado, eu tenho receio, porque é o que você disse, é um tradicional contra algo que sei lá o que vai ser no futuro. Eu tenho muito essa noia. Exato. Até outro dia eu participei de uma palestra, uma mesa, assim, de um evento de redes sociais e tal, que até era com a Camila Frender, que já passou aqui. E a gente é muito amigo, a gente tem muitas noias em comuns. E a gente falando sobre isso, quais são as noias na criação de conteúdo, né? Trabalhar com redes sociais. Eu falo, uma das minhas principais noias é, o que é o futuro de um influenciador digital? Quem é a carreira do influenciador digital? A gente é a primeira geração que está nisso. Que é? Se eu vou ficar, às vezes, né, até, sei lá, o resto da minha vida fazendo pub e tal, vai mudar, vou me adaptar, então isso que me dá medo. Eu sei que também é errado a gente ficar pensando tanto nesse futuro que a gente não sabe, Você tem ansiedade, né? Assim como eu, né, cara? Então, super assim, ansiedade. Nós somos pessoas que também, né? Ansiedade, medicado, cara, fazendo terapia. Meu terapeuta fala muito isso, assim, fala, cara, vive o hoje, porque às vezes eu tô em papo, não, mas e daqui 20 anos? Cara, 20 anos. É isso mesmo. É a mesma coisa, porque se me chegassem há 10 anos e falassem, ó, como é que você se imagina em 10 anos? Você vai falar, eu vou estar casado com uma mulher, com filhos, advogado, sócio de escritório. Acabou, era isso, com um carro, cara. Hoje em dia, né? Pô, com redes sociais, fazendo entrevista com podcast, com um livro escrito que eu falo sobre a minha sexualidade, né, namorando um cara, sem carro, não tô casado, cara, viajando o mundo. Tudo, né? Então, absolutamente tudo, né? E tá dando super certo, tô muito feliz, entendeu? Então, é difícil, mas tem esse medo. Sim. Então, eu vou tentando me estruturar até onde eu consigo, assim. O importante é que hoje você tá dando pontos. Vamos pensar no hoje, né? Vamos pensar no hoje, tá tudo bem, é isso. Vamos falar do livro, então, que você citou. 30 segundos, sem pensar no medo. Eu quero minha dedicatória, assim que acabar o programa, por favor, deixar. Tá? O que são 30 segundos sem pensar no medo? Isso daqui é título de ansiosíssimo, assim, né? Ansiosíssimo, é isso. Porque eu passei 27, 28 anos na minha vida fantasiando como seria um dia que talvez eu me assumiria gay. Você sempre soube, Pedro? Sempre não, mas acho que na parte da adolescência eu sabia que existia alguma coisa assim. Mas é isso que eu te disse, eu guardei aquilo dentro de mim. Então eu não acessava aquilo. Não pensava mesmo. Vinha qualquer coisa, joga, tchau. Quer dizer, você não guardou, você escondeu. Escondi. Pior do que guardar, né? Exatamente. Então, na verdade, esses 30 segundos é basicamente o que eu precisei para conseguir parar de pensar no medo que me assustou durante tantos anos e me assustou muito. Me gerou uma carga de ansiedade assim alucinante, um estado de alerta constante de você precisar esconder quem você é. Porque imagina você ter um segredo que pode ser descoberto a todo instante, que é o maior segredo da sua vida, e você precisa vigiar 24 horas por dia para ninguém descobrir isso.
Então, esse estado de vigília constante é muito difícil. Ele drena as nossas energias, sabe? E foi quando eu precisei, e até a introdução do livro, a minha conversa quando eu conto para minha mãe. Quantos anos você tinha? Eu tinha 27, eu tenho 31, né? Faz 4 anos. É recente, de certa forma. É bem recente, né, cara? E eu dizia que pra eu falar, mãe, vem aqui no quarto que eu preciso conversar com você, mandar mensagem, foi os 30 segundos que eu precisei sem pensar no medo. Que até foi uma técnica meio que eu vi num filme um dia, aquilo guardou em mim, eu usei outras vezes, que assim, você tá com medo de fazer alguma coisa que você precisa fazer? Para de pensar e faz, tipo, dá o primeiro passo, que não tem mais volta. Então eu dei esse primeiro passo. E isso, a minha vida se transformou a partir disso, entendeu? A partir desses de vários 30 segundos que eu precisei colocar na minha vida para não pensar no medo. E aí eu conto, então, muito sobre... Depois eu volto para minha infância, como desde criança eu comecei a perceber algumas coisas, e eu vou entrelaçando isso como a literatura estava presente na minha vida. Eu não era uma criança e adolescente muito leitor, mas tinham livros presentes. E eu vou citando esses livros. Então, aí tem mais de 70 livros que eu cito, porque a ideia é que a pessoa... É um livro super tranquilo de ler, uma conversa. A ideia é que a pessoa termine com vontade de ler o que o que eu indiquei, entendeu? Então, que ela saia. E assim, tá indo super bem. Já acho que deve estar quase com 25 mil livros vendidos em um ano, que para o Brasil é muita coisa. Para o Brasil é bastante coisa, né? Para o Brasil é muita coisa. E eu venho recebendo feedbacks maravilhosos, assim, emocionantes, tristes, de pessoas que ainda não conseguiram encontrar essa coragem, de parentes, de pessoas que vêm pedir ajuda, mas vem sendo uma experiência muito interessante. Mas aquela coisa que livro dificilmente te dá dinheiro. Né? Então, é um projeto pessoal. Eu estou escrevendo meu primeiro livro. Né? E faz 2 anos. Já deveria ter terminado ele há muito tempo. Eu perdi vários prazos. Eu sou muito amigo do Joel J, né? Ele fala para mim, assim, o primeiro é sempre muito difícil. Assim, eu estou bem no finzinho e tal, mas é livro sobre comunicação, que é o que eu curto e tal, não sei o quê. Mas eu conversei com algumas editoras e eu fiquei um pouco assustado também com o quanto o mercado paga pouco para quem escreve. Né? Então, os autores... Porque, como eu disse, é um mercado que não ganha muito. Que não ganha muito. As margens são difíceis, são apertadas, né? Então, assim, para o autor fica menos de 10% do valor do livro que é vendido da livraria, né? Então, para os autores hoje no Brasil, para quem começa a escrever um livro e precisa pagar boleto, né? A não ser que o cara seja um super best-seller e tal... Qual caminho ele tem, na tua opinião? O que você vê nesse mercado para a galera realmente conseguir viver bem da literatura? Sim, infelizmente, pelo que eu vejo, o recado que eu dou é não foque só na literatura. Pelo menos no começo, né? Exatamente. Triste, né? Pelo menos no começo. Sim. Porque é muito difícil. Muito difícil acessar grandes editoras. Né? Eu tive o privilégio, por conta do Bookser e tal, que me levou para a Intrínseca, que é uma super editora. Que é uma baita editora. Exato. Mas assim, é muito. Pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro com livro no Brasil. Tá? Pouquíssimas pessoas. E acaba, o que eu vejo também, muitos autores tendo que fazer freelas, às vezes de revisão, de tradução, para trabalhar mais no mercado editorial, mas muita gente tem o seu segundo trabalho, entendeu? E algumas acabam depois largando. Você vê nomes que estão vendendo muito hoje em dia. Carla Madeira, ela tem uma baita agência de publicidade, ela é super boa no que ela faz, continua trabalhando. Né? E muitos outros. Eu acho que o Itamar, que escreveu o Torturado, acho que ele saiu do trabalho agora. Aliás, é um baita livro, né, cara? Baita livro. Mas é difícil, poucas pessoas conseguem. Você tem que começar a vender um número razoável de livros, porque senão vai te gerar uma ansiedade e um desespero, né, muito grande. Então... mas as 3 pessoas aqui que escrevem aqui no verso do seu livro, Carla Madeira, que você falou que tem uma agência, Leandro Carnal, todo mundo conhece, né? Historiador gigantesco, tem uma carreira muito sólida, e a Gabi Prioli, que é nossa amiga também é advogada e tal. Então são 3 pessoas que não vivem exclusivamente da literatura. Mas tem aqui, na orelha, é uma pessoa que vive, que é o Walter Ugumãe. Não sei Nossa, só isso tá na orelha do seu livro. Só isso, mais nada. É uma orelha muito especial, muito emocionante. Caraca, assim. Você tem um texto do Walter Ugumãe na orelha do seu livro, cara. Sensacional, sensacional. Cara, vamos falar um pouquinho de grana, de fato, agora? Dessa virada que você deu na sua vida. Dessas receitas novas que apareceram, dessa vida de blogueirinho que tanta gente critica e que de repente a gente fala, nossa, isso aqui até que dá um dinheiro legal.
Qual que é a tua relação hoje com o dinheiro e como é que você lida com ele? O primeiro quadro do nosso programa é Abrindo a Carteira. Então, eu quero entender do dinheiro que você tem hoje, o que você faz com ele, cara? Se é desses que os pais falaram que você tem que comprar imóvel ou não, se é mais arrojado, o que você faz com o seu dinheiro, Nossa, cara? eu vou te dizer que eu sou uma pessoa não muito especialista em investimento, Não precisa ser, tá tudo bem. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu sei que eu tenho uma pessoa que investe meu dinheiro, né, e cuida do meu dinheiro. É um agente, uma corretora. Exato. Ótimo. E confio muito nele. Legal. Assim, lógico. E aí eu peço opinião também pro meu namorado, que entende mais. Ele manja mais. Mas eu confio muito nele. Então, se ele disser faz isso, pula da ponte. Tá tudo certo. Vamos lá pular da ponte juntos de mão dada. Mas é muito importante ter um agente de confiança, cara. E o que eu faço é só ver a porcentagem no aplicativo para ver se tá subindo, né? É importante a curva subir. Aí você começa a cair e fala, o que tá acontecendo? Help. Mas, então, a maior parte do que eu tenho tá investido. Legal. Eu tenho o meu imóvel próprio. Um só. Legal. Que é o que eu moro. E o resto é investido. Legal. E, como eu disse, eu não tenho mais carro. Quando eu fui morar fora, eu acabei vendendo meu carro. E hoje em dia, eu só uso táxi e Uber. E até é bom, porque eu acabo trabalhando nesse trajeto. Né? Eu sei que não é saudável, talvez porque a gente precisa de momentos sem fazer nada, mas... Tem gente que enjoa também no carro ali, Não, né? eu aprendi. Ler eu não consigo, mas celular vai. Legal. Então, eu vou trabalhando, resolvendo muitas pendências. Tá. Mas é investimento. Tá. Investimento. Desse investimento, maior parte renda fixa, quando você conversa com esse agente aí, você gosta um pouquinho de ação, como é que é? Tenho bem pouca ação, Tá. A maior parte é renda fixa. Tá bom. E tem alguns fundos também que invisto, mas... Fundo imobiliário? Fundo imobiliário. Legal. Mas a maior parte é renda fixa. Fundo imobiliário é legal porque é um jeito de investir em imóveis também, Exato. sem comprar os imóveis, né? Tem aquela pendenga, o inquilino saiu. Meu namorado adora fundo imobiliário. Então, eu também gosto. Ele adora, então tenho também fundo imobiliário. Então, fundo imobiliário, um pouquinho de ações. E renda fixa. Maior parte renda fixa. Você tem alguma meta? Tipo, você fala com o seu agente, quero 1% ao mês, quero 0,8% ao mês. 1% ao mês eu acho que é um número bom, né? É bom, né? Nem sempre dá, né? Você consegue calcular, né, na cabeça, mentalmente, quanto que dá. Exato. Então é um número bom. É porque é redondo, né? Ajuda, exatamente. né? Pra eu que sou do direito dos livros, cara, se der um 0,9, ferrou. Exatamente. Aí eu arredondo pro 0. Eu tenho 100 mil, me dá R$1.000 por mês. Eu tenho 1 milhão, me dá R$10.000 por mês. É mais fácil, né? Exatamente. Mas, e no final, eu acabo tendo também 2 contabilidades, né? Porque tem uma empresa, que é a Sociedade das Redes Sociais, e tem o Pedro Advogado, quem é por lá. Então, e são 2 variáveis, né? Não tem um fixo. Eu tenho que pensar no ano, quanto eu ganhei no ano. Legal. Sabe? Porque tem meses que vai pior, tem meses que vai muito bem. E tem períodos, né? Exato. Pra mim, por exemplo, o primeiro trimestre é sempre pior do que o segundo, aquela coisa até o carnaval. Exatamente. E tal, não tem jeito. Então, tem que... senão você vai acabar sofrendo, mas no final acaba compensando mais pra frente, né? E agora com o meu Clube do Livro vai ser uma terceira, que clube, até Clube do Livro não é um curso online, mas é uma forma de você conseguir atingir muitas pessoas, né? Você discute os livros, é isso? Você dá os títulos ali, as pessoas leem e faz uma roda de discussão. A ideia é que a pessoa que assine o clube, ela vai receber... Não sei se você já ouviu falar da Tag Livros. Já. A gente se uniu, que é o maior clube de assinatura do Brasil. Eles são bem grandes, né? E a gente se uniu e criou um novo, que chama Bookster pelo Mundo. Pra quem não conhece, é TAG, né? Tag super legal. E aí, o Bookster pelo Mundo a ideia vai começar agora em 2025 pela primeira vez. Então a gente abriu agora em agosto, outubro as inscrições. Tá super legal. A pessoa vai receber, que até essa minha primeira fotinha, uns livros que eu tô com ela. Aqui, ó, no Instagram. No Instagram, essa primeira aqui. Legal. São os livros que eu tô. Cada mês vai ser um país, é surpresa. A pessoa vai descobrindo cada mês qual livro ela abre. E ela vai ter acesso a um Instagram exclusivo. Que legal. Vai ter muitos conteúdos e ao final de cada mês tem a live minha e um convidado especial. Então, em janeiro é Pedro Bial, vai ter Carla Madeira, vai ter Itamar, vai ter a Astrid, vai ter Mia Couto, vai ter Socorro Racioli e um monte de gente. Uma galera boa. Exatamente. Né? Então, uma forma de estar perto dessas pessoas também e de atingir brasileiros do Brasil inteiro. Cara, deixa eu voltar num ponto que eu acho que me parece muito fundamental assim na sua vida, que foi a questão da sua sexualidade. Como é que a literatura te ajudou nesse ponto? Por que eu te pergunto isso? Cara, eu sou um cara branco, hétero, cis, de 40 anos de idade.
E você fala assim, imagina como é você viver com um segredo. Eu não imagino. Eu não imagino. Sim. Então, acho que os amigos que eu tenho que são gays e que a gente conversa muitas vezes sobre esse momento de conversar com os pais e tal. É muito marcante, Eu tenho amigos que fizeram isso com 14 anos e tenho amigos que fizeram isso com 30, né? Você fez com 27. Como é que a literatura te ajudou, cara? Eu tô bem ansioso para ler esse teu livro, porque parece que você fala muito sobre isso aqui, né? Então, como é que esse momento foi fundamental? Até para quem está acompanhando a gente, cara, às vezes pode estar passando por alguma coisa parecida e pode ver nos livros um auxílio legal, cara. A literatura foi fundamental. Eu cresci também num ambiente elitizado em que todo mundo era muito igual. Então, eu fiz uma escola elitizada em São Paulo, que buscava sempre o padrão, todo mundo ser igual. Então, quando você cresce num ambiente como esse, em que não tem individualidade, não tem personalidade, não tem espaço para personalidades fortes, você acaba aprendendo que ser diferente é errado. Quando você aprende que ser diferente é errado e você começa aos poucos a entender que talvez você seja diferente, você fala, não posso, eu sou errado. Por conta disso, você vai tentando a todo momento mudar quem você é para satisfazer a expectativa do que a sociedade espera de você. Então, você começa a prestar atenção no seu comportamento, na forma como você fala, nos seus gostos. Não posso gostar de escolher aquela coisa, não posso me vestir dessa forma, não posso falar desse jeito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me comportar, eu tenho que ir nesse lugar, eu tenho que gostar disso. Você se tentando se moldar a todo momento, tá? Então, você cresce com essa ideia. O ser diferente é ruim. E pior do que isso, você não tem contato com pessoas diferentes. Eu nunca tive um amigo gay, nunca, na minha vida. Hoje em dia eu tenho vários. É a tal da bolha, né? É a bolha. Então eu vivia numa bolha que era todo mundo igual. E eu falava, mas gente, eu sou um ET aqui. Ferrou, nunca vou poder ser quem eu sou. E aí vem os livros. Vem o Bookster, que eu comecei a ler livros muito diferentes do que eu estava acostumado. Então, furar a bolha por meio dos livros, entender e conhecer novas realidades muito diferentes das minhas. E mais do que isso, entender que aquela diversidade e diferença que eu tanto evitava e que eu entendia que era algo ruim, é algo muito bom. Ser diferente é legal. Ser diferente é algo a ser valorizado. Ter personalidade, interessantíssimo, né? E aí eu comecei a falar, gente, quanta gente diferente tem nesse mundo. Cara, eu acho que bolha é essa que me prenderam, sabe? Exato. E ao mesmo tempo, a própria comunidade do Bookster que eu criei, as pessoas que eu conheci a partir disso, eram muito diferentes dessa bolha que eu vim. Então isso também me ajudou muito. De conviver também com pessoas. De começar a ter esses amigos, colegas talvez, ainda nem tenho amigos gays. Que contavam as histórias deles. Encontrar na literatura também vivências gays. Que eu não sabia desse... Eu não sabia... O que é mais louco eu não sabia que o que eu vivia era vivido por tantas pessoas de forma muito semelhante. E eu sei disso conversando com os meus amigos, mas mais do que isso. Hoje em dia, as respostas, as mensagens que eu recebo de quem lê meu livro, as pessoas, juro por Deus, eu tenho umas 1000 mensagens iguais assim. Pedro, parece que você entrou na minha mente e você escreveu sobre mim. Que legal. Ainda que as circunstâncias sejam diferentes, fáticas, né, de condições de vida e tal, mas o que você descreve sobre o que você pensava e sentia, cara, é exatamente a minha vida, né? Que vai desde, assim, às vezes o medo da educação física, o medo de como você vai se comportar, de como você vai se falar, o primeiro namoro com mulher, né, de ter que exercer aquela masculinidade que esperam sobre você, e aquilo tudo numa adolescência que não se falava sobre esses temas. Uhum. Hoje em dia, felizmente, se fala muito mais. Ou pelo menos não se falava na sua bolha. Exatamente. Né? E de forma geral, obviamente, se falava menos também, mas na sua bolha menos ainda. Exatamente. Né? A década de 90, né? Era uma década, exatamente, a gente sabe, da banheira do Gugu. Exatamente. Então, que eu ficava lá vendo TV e as mulheres peladas e tinha que falar que legal. Aliás, você que é mais jovem, o domingo da televisão aberta brasileira era um negócio assim... Era um negócio de louco. E mais do que isso, eu acho que um choque que eu tive foi... que se eu, na década de 90 era assim, aí eu vou ter o exemplo do meu padrinho, que é o meu tio-avô, que tem 95 anos hoje, mas que viveu uma vida dentro do armário para a família até os 94 anos. Você tá de brincadeira. Juro por Deus. Ele só se assumiu depois que ele... Com o meu livro, na verdade. Tanto é que se você... Daqui, ó. Se você pega o meu livro, eu dedico o meu livro ao meu padrinho e aos silenciados.
Por quê? Porque o meu padrinho foi um silenciado por muitos anos. Eu cresci meio que sabendo que tinha um amigo, mas que ia nos almoços de família, mas era tabu, ninguém falava sobre isso. Ninguém falava, né? Assim, nenhum pio, nada. Esse amigo morreu muito cedo, né, que na verdade é o companheiro dele, e ele viveu sozinho desde então. E aí quando eu me assumo gay, eu apresentei um TEDx em que eu falo sobre o poder de literatura na minha vida, e aí eu recebo uma mensagem dele, que eu até ponho aqui no livro. Tem um capítulo que é sobre a vida dele aqui, tá? E aí ele me escreve assim, com 93 anos, me manda um WhatsApp. Oi, Pedro, acabei de ver pela segunda vez seu coração falando comigo. Fico emocionado por ouvir o que venho pensando e nunca verbalizando nos meus quase 94 anos de vida. Sinto uma forte emoção e um grande afeto por você. Sua presença me faz bem e meu coração bate mais forte. Quero lhe ver. E a partir disso, a gente teve um almoço que foi muito impactante, que ele contou toda a vida dele pra mim. Pela primeira vez pra alguém da família. E até pra ele mesmo, sabe? Ele escondeu da forma como escondia por muitos anos. E desde então, e aí eu escrevendo sobre a vida dele no meu livro, isso quebrou uma muralha na minha família. E foi muito emocionante. Até tem um vídeo quando eu dou o livro pra ele, nas redes sociais, que viralizou super, que quando ele chegou depois no lançamento do meu livro, as pessoas tinham visto o vídeo, identificaram ele, deram uma salva de palmas, assim. Então, transforma. Se a gente acha que é só as novas gerações, que esse livro é para as novas, não. Você entendeu? É isso. Assim como ele, muitos outros silenciados. Ele está podendo viver pela primeira vez quem ele é, com todas as restrições que a idade impõe, né, aos 94, 95 anos. A felicidade que ele tem quando ele me vê como namorado, quando a gente vai almoçar na casa dele, sabe? Uma coisa muito forte, assim, muito mesmo. Ele me escreve mensagens maravilhosas. E ele escreve muito bem. Muito bem. Ele te escreve de um jeito muito poético, muito literário, né? Muito, muito bonito. Então, e nas nossas conversas, ele foi se entendendo também muito, sabe? Até acabei de terminar de gravar o audiobook do meu livro e eu que narrei. E aí a gente inclui ainda não saiu, mas a gente inclui um capítulo extra, um pós-fácil, que é justamente o depois, como é que foi isso pro meu padrinho, sabe? É muito forte, porque a gente vê que tem muito ainda, muito silenciado por aí, sabe? A gente costuma, né, a sociedade costuma usar o termo sair do armário, né, para quem de fato entende a própria condição e fala para todo mundo. E quando a gente pensa, de fato, nessa metáfora do armário, é muito maluco, porque é muito isso, né? O armário é uma coisinha pequena, né? E quando você sufocante. Sufocante, escura. E quando você abre e percebe que o quarto pode ser muito mais colorido do que você imaginava, se você não conhece, você tem uma casa escondido. Inteira. Exato. Você se esconde num lugar sufocante, escuro, angustiante, sozinho. Sem ar. E sozinho. E sozinho. O sofrimento solitário é muito ruim, que é o que eu te disse. Eu não imaginava que outras pessoas sofriam isso. Porque eu não tinha com quem falar sobre isso. Então, quando você consegue colocar isso para fora, essa conversa que eu tive com a minha mãe, a primeira é muito marcante. E aí até você falou dos seus amigos gays, porque é o primeiro momento que aquele fantasma monstro que você escondeu dentro de você vai para fora, sabe? E isso marca muito, porque você fala, não, o mundo não explodiu, sou a mesma pessoa. Né? Porque parece que a sensação que eu tinha é que depois que se eu me assumisse um dia, ia andar com um letreiro, sou gay, sou gay, sou gay. E no final, hoje em dia, a questão de ser gay é uma coisa muito menos que me vem à cabeça o tempo todo, como era antes, entendeu? Sim. Eu tenho, você falando agora, me veio à mente há alguns anos um amigo meu que, o momento em que ele me contou que era gay, que para ele foi um super evento, assim, a gente conversando e tal, e ele, uma coisa pra te contar, tal, e contou eu, pô, legal, beleza, tal, e continuei o papo, e aí ele... É isso. Mas, e aí? Eu falei, não, e aí o quê? Sabe, tipo, tá tudo bem, tô aqui e tal, porque... Às vezes é muito mais uma questão, de novo, do medo de ser julgado, do que o outro vai achar, né? O que o nosso cérebro de ansioso transforma. A gente faz roteiros. Exato. Como é que vai ser a primeira conversa? Aí vai ser uma gritaria, cena de novela, joga prato, sai, puxa cabelo, sai expulso. Existe isso hoje em dia ainda, né? A gente não pode esquecer. Eu fui privilegiado de ter uma família que me aceitou, amigos que me aceitaram, mas tem jovens que até hoje em dia são expulsos de casa, sofrem homofobia no trabalho, tem que aguentar muitas situações de abuso,
psicológico e físico muito delicadas, né? Então, por isso que a gente precisa falar, sim, sobre esse tema precisa ser discutido, porque essa também é uma realidade, essa realidade bonita é a realidade de uma bolha também, sim, sabe? Exato. Vamos para o último quadro do programa, porque a gente já está quase uma hora conversando, por incrível que pareça. Conversa boa, vai rápido, né? O último quadro do nosso programa é o Fala ou Faz o Pix. Eu sempre gosto desse momento, porque é um momento de eu fazer perguntas em que muitas vezes a pessoa nunca ouviu em outros podcasts, em outros lugares, né? E, cara, é um podcast essencialmente para falar de grana. Acho que a gente tocou aqui em assuntos que são muito legais, muito bonitos, muito importantes. E a gente está falando essencialmente de um negócio que no Brasil é para realmente uma bolha, infelizmente, não deveria ser. Mas a gente está falando de literatura, né? Quantas pessoas que a gente conhece que chegam, pô, li tal livro, lê aí, não acontece. Agora, ver tal série é o tempo inteiro, todo dia, né? Então, cara, olhando exclusivamente para o lado da literatura, quanto de grana que você já ganhou exclusivamente com os seus livros e quanto de grana que você ainda quer ganhar com ele, olhando só para os livros? Dá para viver de livro? A gente já falou sobre essa dificuldade, mas falando de dinheiro que vem do livro, como é que é essa receita para você? Cara, como eu te disse, a receita mais forte que vem primeiro que a minha receita que vem do livro é muito pouco. É o que você disse, 10%. Meu livro custa R$50, eu devo ter vendido uns 25. Então, isso em um ano e pouco. E agora vai cair. R$5 de cada livro, né? O tempo do livro vai cair. O livro tem seu tempo. Espero que não. Espero que continue vendendo, mas a tendência é que caia. Eu sou de humanas, eu preciso fazer essa conta. Eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Então, vamos lá. 25 mil livros vezes R$5, a gente está falando de 125 mil reais. Para 25 mil livros. É muita coisa. Né? Exato. Só para você ter uma ideia, uma tiragem de um livro de literatura nacional hoje em dia, de uma grande editora, é 3, 4 mil livros. Caramba. E não esgota, muitas vezes. A grande maioria não esgota. Tá? E assim, meu livro vai acabar. E agora? Precisaria estar escrevendo outro? Comeceizinho vai demorar. Entendeu? Então, é 125, mas tem que dividir pelos vários meses. Pelo tempo que você demorou para escrever e tal. Então, escrever livro não é o que vai me sustentar. Não escrevo para isso. Tá? Eu também tenho esse privilégio. Em segundo lugar, como eu te disse, as parcerias que eu faço, o que me dá mais dinheiro são as parcerias não literárias. Entendeu? Então, é do livro, é porque tá no Bookster, mas não é livro. E foi o que te projetou. Exatamente. Porque é o meu conteúdo. O meu conteúdo é mais literário, mas eu falo de filmes, viagens e outras coisas. Mas então, são parcerias que vêm fora do meio do livro. Né? Por isso que eu te digo, o livro me sustenta pelo conteúdo que eu faço. Né? Mas eu preciso dessas outras. Agora, em termos de valores, eu não consigo, não tenho ideia. Mas deu para ter uma boa noção aqui. Pelo menos com esse último livro aí, você falou 25 mil livros, o que é muita coisa, 125 mil reais. Né? Então, não parece a princípio uma conta justa para quem é o autor, mas a gente entende que é isso. Num mercado onde a gente tem pouquíssimos leitores, a vida da editora também não é fácil. E é meio que 8 a 10% é meio que o padrão. Então, você quer saber quanto um autor ganhou? Pô, entendeu? Não sei o que. O Itamar vai bater 1 milhão de livros. O livro dele, quanto é a média? 50, 60 reais? 60 reais? Dá pra ter uma noção. Você dá pra ter uma noção, entendeu? É uma coisa meio aberta, porque é um padrão, sabe? Você não precisa fuxicar tanto pra saber. Pra gente terminar, Pedro, onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Nossa, eu tenho até medo dessa pergunta, porque se há 10 anos atrás, hoje em dia eu tô num lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar, então eu gosto muito dessa... Eu não sei onde eu quero chegar, mas eu sei que eu tô no caminho que eu tô gostando muito. Sabe? Legal. Eu tô num caminho que eu tô muito feliz de me comunicar. Eu vim entendendo por conta do Bookster que eu gosto muito da comunicação. Eu gosto de me comunicar. Eu gosto do meu podcast, que é o Daria um Livro, que eu entrevisto autores. Eu tô agora com um podcast com a Camila Frender, que é E os Namoradinhos, que é algo que também foge da literatura, que é para falar sobre casos engraçados de família que a gente recebe. Vocês ouvem áudios, exato. Então, é bem legal. Eu venho entendendo que eu gosto de me comunicar. E não necessariamente 100% só de livros. Esse é o meu principal? Mas eu gosto de falar sobre o que eu gosto, de ouvir histórias de outras pessoas. Eu acho que está muito ligado não só a livro, mas a histórias em geral, né? Esse podcast é ouvir sobre histórias dos outros. Quando eu entrevisto alguém, é sobre histórias. E poder, a partir dessas histórias, tirar reflexões interessantes, né? Aprender com outra pessoa. Então, eu me vejo muito nesse caminho de
estar em contato com pessoas, estar em contato com outras histórias e conseguir levar essas histórias que eu ouço e que eu aprendo para uma quantidade muito grande de pessoas, porque foi ouvindo histórias e ouvindo sobre a história do outro que eu me permiti ser quem eu sou. Você melhorou a sua própria. Exatamente, que eu melhorei a minha própria história, minha própria vida. E parece meio clichê falar, melhorei. Mas é verdade, cara. Eu te falei, você viu qual é essa alternativa? Você entendeu? E hoje em dia eu sou 1 milhão de vezes mais feliz. Então, eu sinto que para onde eu quero chegar é esse lugar que eu vou estar fazendo com que as pessoas estejam abertas a ouvir histórias diferentes e que histórias diferentes atinjam essas pessoas que talvez não seriam impactadas por essas histórias. Você se ouviu, né? Você percebeu que você não falou em advocacia nenhuma. Vamos ficar com essa reflexão aqui para terminar, então. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite, muito boa. E esse é o primeiro de muitos, Quero a dedicatória, por favor, agora. Vou ler de verdade, depois te mando mensagem. Quero ver você lendo ficção. Eu vou ler mais ficção, prometo mesmo. Depois vou te falar o que eu achei de coração. Obrigado, parabéns. Siga. Você está me ajudando a ler mais e ajudando muita gente. E não só notas da leitura, você está ajudando em vários aspectos. Fiquei muito feliz com a nossa entrevista. Curtiu o papo? Muito, maravilhoso. Prazer estar aqui. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. E é isso. Quem tiver dúvidas de leitura, é só me acompanhar. É isso. Valeu, gente. Obrigado a você também que acompanhou a gente em mais um episódio de No Lucro. Bora ler mais, bora se apaixonar pela literatura e pela comunicação. Beijo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @NoLucroCNN, @FelipeCiani, também não deixa de me seguir lá. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau.